E aí, tudo bom? Bem-vindo a mais um curso da plataforma Estudo Inteligente. E estamos aqui hoje para estudar inteligente gramática. A gramática da língua portuguesa. Mas antes, eu quero contar para vocês 3 problemas que acontecem quando você vai estudar algum assunto. O problema é que quando você estuda, você usa basicamente 2 tipos de memória. A memória de trabalho, que está aqui, e a memória de longo prazo. A memória de trabalho, tá vendo esse sol aqui? Ela é iluminada por sua consciência. Então a memória de trabalho ela é bem pequenininha e você fica consciente das coisas que estão lá. Mas, e ainda tem mais. Além de você estar consciente das coisas que estão na sua memória de trabalho, ela é muito fácil de ser sobrecarregada. Enquanto que a memória de longo prazo é esse imenso iceberg aqui no fundo do mar. Aqui é só uma representação, mas é muito maior do que isso. O qual você, às vezes, busca informações aqui e leva para a memória de longo prazo, a memória de trabalho, para ficar consciente do que você pegou aqui. É interessante isso, por quê? Porque como é que a gente armazena conhecimento? Como é que o seu cérebro aprende? O cérebro aprende por associações. Você quer ver um exemplo? Vou fazer uma brincadeira com você que provavelmente você já deve ter ouvido. Alguém já deve ter brincado com você, mas ela tem uma explicação científica bastante interessante. Então vamos a ela. Repita comigo 3 vezes. Ema, ema, ema. Qual é o nome da parte branca do ovo? Gema? Se você ficou com vontade de falar gema, mas falou clara, que na verdade é clara, ou então falou gema, esse fenômeno é conhecido como efeito de recência, né? O que significa isso? Significa que você sobrecarregou a sua memória de trabalho com o som ema. E quando eu te fiz a pergunta qual é o nome da parte branca do ovo, o seu cérebro pegou aquilo que era ema e buscou nos caminhos da memória de longo prazo, os caminhos neurais, ele despertou um neurônio de semelhança. E buscou algo semelhante a ele, que foi gema. Lógico, a resposta está errada, mas serve para provar o tanto que o conhecimento é associado, é associativo. Certo? Esse fenômeno a gente chama de priming, significa ativação. Seu cérebro, quando escutou ema, 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 a memória de trabalho captou isso, ficou na sua atenção consciente e ativou neurônios de coisas semelhantes a esse som, no caso gema, fazendo com que você respondesse errado, né? E isso é bom, apesar de ter sido uma falha, mas isso é bom quando você consegue superar esses problemas. Por exemplo, quais são os problemas que podem acontecer quando você estuda algo? Acontece que você pode sobrecarregar a memória de trabalho e isso não é bom. E de que forma você sobrecarrega a memória de trabalho? De 3 maneiras. As 3 maneiras são: você pode sobrecarregar quando você tem excesso de informação. Então, muita informação sobrecarrega a memória de trabalho. Você pode ver aqui que a memória de trabalho é um espaço bem pequeno, certo? Outra forma de você sobrecarregar a memória de trabalho é quando a informação é complexa demais. Então, mesmo que a informação seja pouca, mas ela é muito complexa, isso sobrecarrega a memória de trabalho. Por exemplo, se eu falar com vocês quanto que é fazer um cálculo mental 98 vezes 99, vocês vão ver que se usar as estratégias tradicionais, vocês vão sobrecarregar a memória de trabalho e não vai dar conta de fazer o cálculo, né? E outra forma, a terceira forma de
de sobrecarregar a memória de trabalho é a multitarefa. Multitarefa tem a ver com o foco, com a atenção. Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você sobrecarrega a memória de trabalho e perde o foco. Isso vai ser para um outro momento. Vou mostrar para vocês como, em outro vídeo, eu vou falar sobre esse terceiro tipo de sobrecarga da memória de trabalho. Mas saber desses problemas, eu falei para vocês os problemas e até o final do vídeo eu vou mostrar 3 maneiras de solucionar todos esses problemas, ok? E nesse momento eu vou aproveitar e mostrar como que a gente pode aplicar essas estratégias para o estudo inteligente de gramática. O interessante é o seguinte: qual que é o problema quando as pessoas vão estudar gramática? O problema é o seguinte, eu vou contar uma história para vocês. Imagine que quem esteja me assistindo aqui agora seja uma mulher e os homens que estão me assistindo vão observando o que vai acontecer, que eu vou colocar a mulher como personagem principal dessa história. Imagine que você, mulher, entrou de férias e resolve aproveitar suas férias e vai fazer uma viagem à praia. E nessa viagem à praia, o sol está escaldante e você resolve ir até um bangalô e pedir uma água de coco daquelas bem gelada. E naquele momento que você recebe a água de coco estupidamente gelada e que você dá aquele primeiro gole para tirar aquela sequidão da boca, aparece um cara do nada e tira uma aliança do bolso e te pede em casamento. A pergunta é: você aceitaria casar com esse cara? Mesmo que ele fosse bonito e rico, eu acharia difícil, porque e se ele fosse um psicopata? Então, essa brincadeira toda é para te mostrar que existem etapas de um relacionamento. É preciso que primeiro você conheça a pessoa, passe um tempo com a pessoa, conheça a sua intimidade, conheça suas esquisitices, suas qualidades, suas manias, para depois você então chegar numa definição de uma conclusão e assim chegar a um namoro, e com o namoro e com aprender a conviver com essa pessoa, vocês vão aprender a conviver um com o outro. E nesse convívio, vocês vão começar a perceber que precisa ceder certos tipos de comportamento. Só então você vai chegar na parte do noivado até o momento final, que é o casamento. Isso aí tudo serve para poder eu ilustrar a seguinte ideia. Ninguém começa um relacionamento do nada já casando, né? Primeiro ele começa superficial. Então essa é a ideia para a gente abordar um conteúdo. Por quê? Porque qual que é o problema quando as pessoas vão estudar gramática? O problema é que as pessoas já querem começar e se aprofundar de uma única vez, já quer começar casando. Então, ao invés de você começar casando com a gramática, começa a conhecer os elementos da gramática de maneira superficial. Mas essa maneira superficial não é uma maneira desleixada. É uma forma de você conhecer todo o campo da gramática e até onde você precisa conhecer. Seu cérebro gosta disso. E quando ele faz isso, ele cria ganchos e associações. É como se você estivesse montando a base das peças de um quebra-cabeça para poder aceitar as próximas peças. Reparou que quando você começa a montar um quebra-cabeça, a melhor forma é você montar os lados do tabuleiro do quebra-cabeça? Por quê? Porque ele tem arestas.
né? E as do centro do tabuleiro, elas são todas, elas têm uma forma, a forma delas não são mais irregulares. Então aquelas arestas, elas vão definindo as bordas, então fica mais fácil você montar as bordas da tela de um quebra-cabeça. E só então você vai conseguir, ele vai estar preparado para receber as outras peças. Se você começar pelo centro, vai ser um caos total, não é? Então nunca comece aprofundando diretamente, comece por onde é mais fácil. Então essa é a ideia. Você vai começar, a gente vai começar a pegar as bordas da gramática. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando associações, histórias e imaginação. É por isso que a gente vai usar associação, localização e imaginação, certo? Então vamos a ela aqui, ó. Aqui representa aqui é um quadro, é o meu quadro, fica aqui na sala da minha casa. Eu usei uns post-its e fui colando aqui. E fui percebendo que esse aqui é todo o conteúdo gramatical que as pessoas precisam saber para dominar a gramática da língua portuguesa. Olha só que interessante, aqui você tem uma visão geral. Vai ser como se você estivesse sobrevoando tudo aquilo que você precisa saber. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui na parte de cima, onde tem duas pessoas conversando, aqui significa fonética, né? A fonética, é o estudo da fonética. E o estudo da fonética tem três grandes áreas. Tem as três áreas verdinhas aqui. É fonologia, ortografia e acentuação gráfica. Certo? Depois, mais embaixo, a gente tem outra grande área, que é a morfologia. Eu coloquei um cachorro e aqui é o estudo da forma do cachorro. Então aqui tem os ombros do cachorro, tem o lombo do cachorro, o rabo do cachorro, as patas, o tórax, as orelhas. Então aqui a gente está definindo as partes do cachorro, certo? Não as funções que cada uma dessas partes tem relação a outra no corpo, mas só a morfologia. O que é morfologia? É o estudo da forma, certo? E interessante é que nós vamos quantificar aqui na gramática o estudo da forma tem o que? Quantos quadrinhos desses aqui, ó? Quantos post-its que eu coloquei aqui? Se você contar, tem 6 em cima e 6 embaixo. Então são 12 áreas de conhecimento que você precisa ter para dominar a morfologia. Olha só que interessante, não é tanto assim, né? Então 3 para fonética, 12 para morfologia. E aqui, depois nós vamos detalhar cada uma dessas áreas. Mas aqui, a terceira grande área é a área da sintaxe. Eu coloquei um táxi aqui e tem um jogo, né? Tem um jogo que chama Sim com M. Então chama sintaxe. Então tem um táxi aqui, é um jogo onde um carinha entra no táxi, vai pegar as pessoas. Eu nunca joguei, mas achei essa imagem legal para pôr aqui. E quantas áreas, pequenas áreas, a grande área sintaxe domina? Ela é responsável por 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em cima e 7 embaixo. Então nós temos 14 regiões, 14 áreas de conhecimento sobre sintaxe. E na última aqui, você está vendo aqui umas figurinhas e uma outra figurinha dando uma aula, né? Vocês vão ver que essas figurinhas aqui, elas estão conversando. Elas estão aprendendo uma língua aqui. Depois vocês vão ver que tem tudo a ver com o que eu coloquei. Por quê? Porque essa aqui é a última área, chama figuras de linguagem. Correto? Então você pode ver aqui que nós temos 4 grandes áreas, né? Aqui é a fonologia, né?
a morfologia, a sintaxe e as figuras de linguagem. Beleza. Então, agora eu vou definir cada uma dessas áreas aqui. Então, são 3 nessa primeira, 12 na morfologia, 14 na sintaxe e 1 na figura de linguagem. Esse aqui é o mapa do conhecimento que você precisa ter. E eu quero aproveitar e fazer um desafio aqui. Esse desafio, na verdade, esse desafio é um jogo. Significa que se você dominar cada uma dessas áreas aqui, você vai subindo de nível. Cada uma desses quadrinhos representa um nível. Então, se você reparar, nós temos 30 níveis aqui. O desafio é memorizar toda a gramática em 30 dias. Então, é uma área por dia. E cada dia você sobe de nível. Se você conseguir em 30 dias dominar todas essas áreas, normalmente precisa dominar com 100% do conhecimento, certo? Basta 70%, 80%, 70% já é uma grande coisa em 30 dias. E depois a gente vai aperfeiçoando esse conhecimento. Mas se atingir 70% nessas áreas em 30 dias, eu considero que vocês conseguiram ganhar o jogo. Depois eu vou mostrar algumas ferramentas que você pode usar para jogar. E você vai postar as tarefas que eu vou te passar no grupo do Face. Lá tem um grupo do Face Estudo Inteligente. Lá você posta e eu vou avaliar se você está subindo de nível. A cada vez que você sobe de nível, eu te dou uma estrelinha. Ao final dos 30 dias, tem uma surpresa para você. Tem um prêmio aí, certo? Chegando no final dos 30 dias, basta fazer as tarefas. Se fizer as tarefas, eu tenho certeza que você vai atingir o objetivo. Ok? Eu vou dar todas as instruções de como fazer, o que precisa fazer. E se seguir passo a passo, vocês vão conseguir dominar a gramática, não com 100%, mas até 70%. Isso é bom, ter um grande alvo, né, de 30 dias, dominar a gramática. Porque se você não chegar a dominar com 80%, 90%, mais 70%, 60%, é um feito grandioso. Tem gente que estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos e até hoje ainda não sabe as regras de crase, não é? Ou então não sabe nem as regras de acentuação gráfica. Então, por quê? Porque estuda e esquece. Esse aqui é um estudo que você não esquece. Então vamos continuar. A fonologia ela tem 5 pequenas áreas, né? Ela vai falar sobre o número de fonéticas, né? O número de o que é que você vai contar, quantos fonemas tem e quantas letras tem. Então esse FL aqui que você está vendo é quantos fonemas e quantas letras a palavra tem. Depois, eu falei que tem 5 pequenas áreas. Então você vai ver os tipos de fonemas que tem. Você tem os tipos de fonemas vogais, semivogais e consoantes. Então aqui VSC, vogais, semivogal e consoante. São os tipos de fonema. Depois você tem os encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, certo? São os encontros vocálicos. O que acontece quando acontece o encontro de 2 consoantes, de 2 vogais, de uma consoante mais uma vogal? A gente vai fazer, a fonologia estuda isso, os encontros vocálicos. A fonologia é responsável pelo estudo da divisão silábica. Quantas sílabas a palavra tem, para saber o que é, aí vai dar nome, né? Aquelas palavras que tem, dependendo da quantidade de sílabas, vai dar o nome de dissílabo, trissílabo, lembra disso? Monossílabo. Então, é a quantidade de sílabas que a palavra tem, a fonologia é responsável por isso. E a última, 5ª área, você vai estudar a sílaba tônica, o ST, né? Você vai ver que na divisão silábica e na pronúncia, você vai descobrir
qual é a sílaba tônica. Isso aí vai influenciar nas regras de acentuação gráfica, ok? Depois tem a ortografia, que vai falar como é que você escreve, se é com S, se é com Z, se é com X, se é com C, que palavra escreve com X, que palavra escreve com CH. Então, essas regras de ortografia, escreve com H, sem H, essas regras de ortografia tá aqui, nessa parte aqui nessas três grandes áreas aqui, tá? Na área de ortografia. E por último tem as regras de acentuação gráfica. Você vai ver as regras de acentuação gráfica. Então eu quero mostrar a regra de acentuação gráfica. Tem a regra de acentuação gráfica geral e as regras especiais. Para quem não lembra, você sabe quais são as regras de acentuação gráfica geral? Então vou contar uma historinha aqui. Lembra que a gente precisa fazer associações? Então imagine que você mulher, eu sempre vou usar a mulher para poder, como exemplo aqui de história. Você tá lá com seu namorado, no bem bom, só que aí eu tô notando que você tá aguentando mais que ele e ele não. Aí o que acontece? Você fala assim, Mo, parou? Aí ele fala assim na cabeça, parei. Quer dizer que ele broxou, né? Aí você desiste até de namorar. Você fala, pode parar aí. Então tá aqui, ó. Mo, parou? Então pode parar. Não adianta tentar insistir mais. O que é isso? É para você lembrar que as regras gerais de acentuação gráfica é monossílabo tônico, ou esse O maiúsculo aqui, ó, que eu coloquei no final, oxítona, parou, paroxítona e proparoxítona. Então essas são as regras gerais. Nós vamos estudar na acentuação gráfica. Monossílabo tônico, regras de monossílabo tônico, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok? Mas isso aqui a gente está tendo aquele primeiro contato, a gente está se conhecendo ainda. Então vamos lá para as outras. Agora a gente vai para a morfologia, que é esse do cachorro aqui. Então quais são as áreas, essas 12 áreas aqui em laranja? Vamos lá. Primeiro nós vamos fazer o estudo, a morfologia estuda os elementos estruturais das palavras. Vamos estudar depois que elementos são esses. Igual uma casa precisa de tijolo, cimento, para poder você construir a casa, a palavra também precisa de estruturas, radicais, prefixo, sufixo. Isso vai ajudar, esses elementos vão ajudar a formar as palavras, né? Então esses são os elementos estruturais das palavras. Vamos ver mais na frente. Aí nós vamos ver qual é o processo de formação dessas palavras. Como é que acontece esse processo? E depois disso nós vamos ver as classes gramaticais. Quando você fala de classe, você está falando da morfologia. As classes gramaticais estão justamente nesses laranjas aqui, ó. Elas não se confundem com esses amarelos, porque classe gramatical é aqui e função gramatical ou função sintática é aqui. Tá vendo sintaxe? Função sintática está aqui. Então tem a ver com o táxi. Classe gramatical tem a ver com a forma. É a mesma coisa da classe do cachorro, né? Ou a raça do cachorro. Então, quando você fala de classe, é isso. Então vamos lá. Nós vamos ver substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome 1, pronome 2, porque é melhor essa divisão, verbo 1, verbo 2. Nós vamos estudar, na verdade a gente está estudando pronomes e verbos, né? Mas essa divisão é mais didática. Nós vamos ver depois. Verbo 1, verbo 2, pronome 1, pronome 2. Mas tudo é pronome e que tudo é verbo. Palavras invariáveis, né?
que é a primeira que é advérbio. Advérbio porque vem junto do verbo, né? Então, primeira palavra invariável que aparece, advérbio. Depois do verbo vem advérbio. Em seguida, palavras invariáveis, que eu chamo de PCI. Preposição, conjunção e interjeição. Interjeição. Olha a palavrinha danada. Então, mas vamos fazer aqui uma associação para a gente lembrar de todas essas classes gramaticais? Se a gente contar, são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 5 aqui, contando o pronome como um só. 6, contando os verbos, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui advérbio é 1, esse PCI aqui vai dar 8, 9, 10. Até aqui é 7, né? Então são 10 classes gramaticais, 10 raças de cachorro, né? Vamos dizer assim, 10 raças de cachorro. Então vamos lá, vamos fazer uma associação aqui, ó. Você pode fazer associação de duas formas. SAM, PVA, PCI, ou a gente separando aqui, ó, SAA, NPVA, PCI, que significa o seguinte, eu traduzi aqui, ó, aqui tem 10, ó, você vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que significa SAA, NPVA, PCI? Significa assim, sem a atenção na prova, procure atenção interior. Porque se você perdeu a concentração na prova, se concentre interiormente, que você volta a restabelecer a paz. Aí você vai conseguir obter o maior êxito possível na prova. Então tá aqui, ó, sem a atenção na prova, PVA é prova. Sem atenção na prova, procure concentração interior. Isso aqui, gente, apesar de... Isso aqui é uma ajuda, mas ela precisa de repetição, tá? Essas associações precisam de repetição, senão você vai esquecer mesmo assim. Um dos maiores erros é você achar que você já sabe. Então o que é isso? Vamos aqui, ó. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo. Logo depois do verbo vem o que está junto do verbo, então esse aqui é advérbio. Verbo, advérbio, que é invariável, daqui para lá esses quatro são invariáveis, ó. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Beleza? Então, vamos para frente. Tomara que isso aqui esteja sendo útil para vocês, tá? Ou para você. Só um assistindo, né? Então agora nós vamos para o sintaxe, para a sintaxe. O que é sintaxe? É a função sintática das palavras numa oração. Então vamos lá. A primeira é o sujeito, depois verbo e predicado, depois os termos relacionados ao verbo, depois os termos relacionados a nomes e vocativo, porque vocativo é uma parte separada da oração, tá? Por isso que está ali separado, relacionado a nomes, que está dentro da oração, e vocativo é um termo separado da oração. Vamos lá então. O que significa isso aí? Opa, apareceu uma asinha aqui, tá? Essa asinha aqui é só para representar uma coisa que vai ajudar a gente a entender mais na frente. Essa asa, ela representa uma oração simples, um período simples, só tem um verbo. Tá vendo que a asa apareceu aqui, é uma asa de um... Vamos supor que é a asa de um anjo, né? Aí essa asa aqui apareceu porque você tem um verbo, então você orou, o anjo apareceu, só que só metade de uma asa. Por quê? Foi uma oração muito simples que você fez. Não deu conta de aparecer um par de asas, né? Mas se você lembrar que a função sintática sempre começa com sujeito, verbo, predicado, vamos aqui para o táxi. Tá? Vamos imaginar que o motorista do táxi seja o sujeito. Ele não vai dirigir? Não é ele que vai dirigir o táxi?
O taxista é o sujeito. E o sujeito, para dirigir, tem que segurar onde? No volante. O volante não começa com V? Aqui, ó, de verbo. E quem que o sujeito, segurando no volante, vai levar? Os passageiros. Passageiro não começa com P? Aqui, ó. P de predicado. Então, aqui está o sujeito, com S. Volante é o verbo. E os passageiros, P, predicado. Certo? Então, sempre, sujeito, verbo e predicado são as partes principais de uma oração, tá? Depois você vai ver os termos relacionados ao verbo. Depois os termos relacionados a nomes e o vocativo. Tá? Até aqui, nesse quarto aqui, eu estou falando de oração simples. Você orou tão simples que só vê uma asa. Agora olha só que interessante. Vamos falar agora de período composto. Opa! Agora você vai fazer uma oração composta, uma oração mais forte, né? Então eu vou mostrar para vocês esses três tipos aqui, ó. Repara nesse vermelhinho aqui. Essa aqui é oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva e oração subordinada adverbial. Adjetiva, substantiva e adverbial. Adverbial porque o último vai ser o verbo, né? E olha só, se você reparar na gramática, normalmente começa a falar da oração subordinada substantiva, que tem a ver com o substantivo. São 6. Tá vendo essa aqui de 6? Mas eu fiz essa inversão aqui porque se você reparar nas letras vermelhas, forma a palavra asa. Olha aí a asa aí. Mas dessa vez agora vem par. Por quê? Porque a partir de agora, tudo que for composto vem em pares. Então vem duas orações. Lembra que aqui você orou de forma simples uma asa. Se você orou bem forte, foi uma oração composta, então vem duas orações, né? Pode vir mais, mas aqui é só em termo didático. Veio aqui, cada asa aqui é uma oração. Então essa aqui é uma, essa aqui é outra. Opa, aqui deve ter alguma coisa que liga essas orações, não deve? Essa coisa que liga essas orações aqui, essas orações subordinadas, a gente chama de conjunção integrante. Quando ela liga essa oração com essa, a gente chama de conjunção integrante. E mais tarde, quando a gente for aprofundar, né? Por enquanto a gente só está se conhecendo, só está pegando na mão. Então nada de se aprofundar agora, tá? Então vamos lá. Então tá, gente. Onde tem esse vermelhinho, tudo tem a ver com o composto. Por enquanto aqui tem asa, vamos ver se tem mais alguma coisa em vermelho. Opa, tem um período composto, que é outro tipo de oração. Essas três aqui de cima, que é asa, são as orações subordinadas. Por isso que elas estão juntas. E essa aqui é o período composto por coordenação. Tem a oração coordenada sindética. Depois nós vamos ver o que é oração coordenada sindética. Mas você está vendo aqui uns símbolozinhos aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 símbolos aqui, ó. Eu nomeei esses símbolos para mostrar os tipos de orações coordenadas que tem. Orações coordenadas sindéticas. São 5 tipos. É oração coordenada sindética aditiva ao sinal de mais. Adversativa. Adversativa não lembra de adversário, então eu coloquei um X, né? Um contra o outro. Ao A, que é aquele A de arroba, né? Alternativa. Esse aqui parecendo um sinal de maior é tipo aquela na matemática de raciocínio lógico, é como se fosse um sinal de sim, então, né? Então é conclusivo. Isso, se acontecer isso, logo acontece aquilo. Então, esse sinalzinho aqui, vamos imaginar que esse é de conclusão, tá? Então tá. E essa interrogação que você está vendo aqui é porque alguém vai te explicar algo. Então, oração coordenada, sindética, explicativa. Voltando aqui, o mais é aditivo, porque você vai somar. O X
é adversário, adversativo. O arroba, o azinho é alternativo, ó, alternativo. Aquele sinal de maior vai ser conclusivo. E o sinal de interrogação explicativo. Mas tudo período composto. Onde tem vermelhinho aí, ainda está mexendo com composto. Beleza? E acaba aí. Período composto acaba aí. Aí nós vamos entrar em outro assunto, que é a sintaxe. Vai falar sobre pontuação. Como é que eu uso ponto, como é que eu uso ponto vírgula, como é que eu uso 2 pontos. E por aí vai. E depois vai falar sobre concordância nominal. Como é que faz a concordância com o nome. Depois vai ter a concordância verbal. A gente vai dividir em concordância verbal 1, concordância verbal 2. Depois a gente vai ver a regência verbal e regência nominal. Muito importante essa regência verbal para a crase, tá? Para o uso da crase. Regência verbal, regência nominal. Regência verbal e regência nominal, você vai ver que ela é fundamental para a crase. Vocês repararam que até agora a crase não apareceu? Tem gente que pensa que crase tem a ver com acentuação gráfica, né? Mas a crase é um fenômeno linguístico que é uma fusão, um fenômeno. A crase em si não é um acento, é um fenômeno linguístico. Por isso que não está aqui na acentuação gráfica. Usa-se um acento grave para indicar que ali existe aquele fenômeno de crase. Isso acontece na análise sintática. Tudo aqui, ó. Então, vamos ver? Então, regência verbal nominal. Adivinha o que vem depois? Crase, a nossa querida crase. Né? Nós temos 4 regras gerais aí. A primeira de todas são as regras proibidas de crase. São 14. Depois nós vamos aprofundar nisso aí, mas agora não é o momento. E o que será que vem aqui para o final? Colocação pronominal. Tá? Todos esses assuntos aí caem demais, né? Depois de colocação pronominal, a gente tem a linguagem figurada, né? Certo? Ou figura de linguagem. Linguagem figurada ou figura de linguagem. Porque você está vendo aqui, ó, as figurinhas aqui, né? E elas estão conversando, usando a língua aqui para falar uma língua, né? Então, a linguagem figurada. Então, gente, aí tá todo, nesse quadro, tá todo o conteúdo da gramática. E nós vamos fazer um estudo inteligente, certo? É bom você saber que essa visão geral está criando conectores quando você for estudar, aprofundar os assuntos, certo? Vai ter onde os assuntos encaixarem. Lembra das bordas que eu falei da peça de quebra-cabeça? O quadro, né, de quebra-cabeça? Você primeiro monta as laterais. Isso aqui a gente está montando as laterais. Se eu falar substantivo, artigo, adjetivo, numeral, eu estou falando de classe gramatical. Classe. Como se fosse a raça do cachorro, a classe gramatical. Então a classe gramatical está dentro de morfologia, não tem nada a ver com sintaxe. Certo? Então, aqui está toda a apresentação do que nós vamos ver no estudo inteligente de gramática. Vocês vão ver bem interessante quando a gente for usar as técnicas para memorizar a crase, usar as técnicas para memorizar a colocação pronominal, usar as técnicas para estudar os períodos compostos, né, por subordinação, oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial. Vamos estudar todos eles. Como é que a gente estuda os verbos? Vocês vão ver que interessante como é que é. Como é que a gente estuda os pronomes? Como é que a gente estuda concordância nominal, pontuação, regência. Ok? Então, recapitulando só uma coisa.
quantos assuntos a morfologia trata? 12. 12. Porque 10 são as classes gramaticais. As outras duas vão falar sobre elementos das estruturas das palavras e o processo de formação dessas palavras. Uma coisa é você falar que a casa precisa de tijolo, precisa de areia, precisa de cimento. Outra coisa é você falar que o tijolo, o cimento fica entre os tijolos, né? E é assim, e o tijolo e o cimento serve para ligar os dois tijolos. Então, isso aí eu estou falando sobre o processo de formação. Então tá, e quantos elementos a sintaxe trata? 14. Olha só que interessante. E a fonética trata de quantos elementos? 3. Ótimo, né? Isso vai ver a linguagem figurada. Agora, redação, técnicas de redação, técnicas de interpretação de texto, aí já é outro assunto. Então aqui vou encerrando mais essa aula e muito obrigado pela atenção. Eu prometi que ia falar como é que resolve aqueles problemas lá da sobrecarga da memória, né? É o seguinte, lembra que eu falei que quando você estuda assuntos complexos ou você tem muita informação, você pode sobrecarregar a memória de trabalho ou memória de curto prazo? Então, quando você faz esse tipo de análise superficial, mas porém não deixa de ser valiosa, você cria elementos de contato, ou seja, ganchos que vão aliviar a memória de trabalho, beleza? Então depois a gente repete isso aqui, eu vou deixar esse material, vocês repetem, eu vou mostrar para vocês como é que faz a revisão espaçada, que é uma técnica super interessante, né? Sistema de revisão espaçado, que é SRA, ou SRE, Sistema de Revisão Espaçada, para dominar esse conteúdo e colocar ele na memória a longo prazo, ok? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.